Olá, meus amigos! Finalmente o vídeo mais pedido aqui do canal, que é o Zettelkasten na prática, ou, para ser mais preciso, como eu tomo as minhas notas. Como é a minha rotina de escrever e registrar pensamentos. Eu sou um leitor ávido e confesso que eu tenho o costume de interagir intensamente com os livros que eu leio. Eu faço anotações nas margens, eu destaco trechos importantes, estabeleço conexões entre diferentes páginas. Enfim, para mim, um livro bem aproveitado é aquele que traz as marcas dessa interação, o que revela o diálogo íntimo entre o leitor e o texto. Mas você deve imaginar que esse hábito, por mais enriquecedor que seja, ele também traz os seus desafios. Com o passar dos anos, eu percebi que revisitar determinados assuntos se tornava uma tarefa árdua. Era preciso eu percorrer novamente todo o livro, o que nem sempre se mostrava prático, especialmente quando eu não tinha acesso imediato à obra em questão. Além disso, o processo de localizar um livro, de folheá-lo, de pesquisar no sumário, nos capítulos e nas páginas com as minhas anotações, criava uma espécie de resistência, um atrito adicional. E quando eu estava sem energia, ou, vamos ser sinceros, com preguiça, essa barreira me levava a abandonar a ideia de retomar aquele conhecimento específico. E a transição do papel para o digital parecia inicialmente a solução perfeita. No entanto, o que aconteceu é que essa aparente liberdade trouxe consigo um novo conjunto de desafios. Nós passamos a colecionar dados como quem coleciona selos, sem necessariamente refletir sobre o seu valor real ou utilidade futura. Nós ficamos tão ocupados armazenando que nós nos esquecemos de processar, refletir e, mais importante, criar a partir daquilo que nós aprendemos. É como se nós tivéssemos uma biblioteca imensa, mas nunca tivéssemos tempo para realmente ler os livros. O desafio, portanto, não é apenas como armazenar informações, mas como transformá-las num conhecimento aplicável e ideias originais. Como filtrar o essencial do supérfluo. Como garantir que as nossas anotações não sejam apenas um repositório, mas um trampolim para novos insights. Deixa eu te fazer uma pergunta muito básica. Qual é o seu objetivo quando você toma notas? O meu é ter um sistema que me ajude a gerar boas ideias, que me ajude a pensar melhor. E de acordo com o escritor Steven Johnson, no livro De Onde Vêm as Boas Ideias, as boas ideias geralmente surgem de uma rede de conexões, uma combinação de conhecimentos, muitas vezes de áreas diferentes, criando novas soluções e insights. Isso também envolve documentação e reflexão. A inovação nasce de um ambiente fértil que facilita o registro de pensamentos e descobertas, permitindo assim que boas ideias possam emergir e se desenvolver. Por que eu estou salvando isso? Como isso se conecta com aquilo que eu já sei? Como eu posso usar essa informação para criar algo novo ou algo melhor? E a descoberta dos aplicativos com links bidirecionais revolucionou a minha abordagem às anotações, transformando-as de meros registros estáticos numa verdadeira teia de conhecimento interconectado. Esses aplicativos têm essa capacidade de facilitar a conexão entre ideias, simplificando significativamente a recuperação posterior de informações. Você não fica preso à captura. Assim que você captura as informações, o app te incentiva a interagir com elas, conectando-as com outras informações dentro do seu sistema, o que torna muito mais fácil recuperá-las mais tarde. O Obsidian, ele é muito leve,
ele é extremamente rápido e tem armazenamento local das notas, no formato Markdown, que é uma linguagem de texto simples que facilita tanto a organização quanto a leitura das notas. E a descoberta do método Zettelkasten também desempenhou um papel central aqui para mim, iluminando um aspecto fundamental do processo de anotações: a importância de compreender o propósito subjacente ao ato de tomar notas. Não se trata apenas de acumular informações, mas de criar um diálogo contínuo com o nosso próprio pensamento. Agora fique comigo que eu vou mostrar para você como é que eu faço isso. Muitas pessoas me perguntam: onde eu anoto isso? Como é que eu relaciono essas informações? Onde eu salvo essas notas que eu acabei de fazer de um livro que eu li? Veja bem, você não precisa se preocupar tanto com isso. Vejo muita gente preocupada com minúcias e detalhes que, para mim, parecem secundários, quando na verdade elas deveriam focar na essência do método, que é capturar informações e ideias, refletir sobre elas e conectar esses pensamentos para gerar novos insights, transformando o conhecimento existente em algo novo a partir do seu próprio sistema. Portanto, não se preocupe, o método é muito mais simples do que você imagina, desde que você compreenda a sua essência. Aliás, aplique isso a tudo o que você aprender. Busque realmente entender os fundamentos e os porquês. E nas minhas anotações, eu sigo o método CODE do Tiago Forte, pois eu considero que ele oferece uma diretriz clara e coerente. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo sobre o segundo cérebro, criando o segundo cérebro, eu recomendo que você o faça. E a primeira palavra é a captura. Registre informações que você considera relevantes ou interessantes, seja uma ideia inspiradora, um dado importante, uma citação impactante ou qualquer conteúdo que chame a sua atenção e que você acha que pode ser útil no futuro. Depois vem a organização. Organize. Estruture e categorize essas informações de maneira acionável, ou seja, organize as suas notas e dados de forma que eles sejam facilmente acessíveis e utilizáveis para completar tarefas e projetos específicos. Essa é a ideia. A outra fase que eu acho que é muito importante aqui é a destilação, destilar. Destile as informações para encontrar a sua essência, ou seja, filtre, aprenda a filtrar. Resuma e destaque os pontos mais importantes. E por fim, expressar. Expresse e compartilhe o conhecimento adquirido, aplicando nas suas próprias palavras e contextos. Primeiro, é necessário você ter um sistema para capturar rapidamente as suas ideias. E a captura tem a ver com as notas rápidas. O que são as notas rápidas? São ideias, são insights e anotações rápidas que precisam ser revisadas. As pessoas geralmente fazem isso no Obsidian ou num aplicativo parecido, usando uma Daily Note. Então as pessoas comumente anotam as suas notas rápidas nas notas diárias. Aqui no meu Obsidian, se você observar aqui do lado, tem esse ícone aqui para abrir a nota de hoje. Se já houver uma nota do dia, ele abre, senão ele vai criar uma nota. Veja, eu cliquei ali, ele criou uma nota com a data de hoje, tá? E aí você vem e escreve a sua nota rápida e eu coloco a tag nota, tá? Essa possibilidade de você criar as notas do dia, ela faz parte de um plugin que é nativo do Obsidian. Se eu pesquisar aqui nas configurações, plugins nativos, você vai encontrar aqui as notas diárias. No meu ele já está, o plugin já está ativado. Eu não lembro se ele já vem ativado por padrão. De qualquer forma, se não vier, você vai lá nos plugins nativos e ativa o plugin. Essa preferência pelas notas diárias, e há aplicativos que até incentivam muito você escrever tudo nas notas do dia, ela ocorre porque talvez seja uma forma mais simples e prática de você abrir ali e já começar a escrever na nota do dia, e isso te permitiria organizar pensamentos, insights no contexto de um dia específico, o que certamente facilita a referência futura, já que você pode ver o que estava pensando ou trabalhando em determinado dia.
Então essas notas diárias, elas têm um sistema de captura que funcionam como um registro contínuo, né? Como um diário contínuo, que captura o seu fluxo de ideias, de tarefas, de reflexões ao longo do dia. Você não precisa categorizar ou organizar essas informações imediatamente. Elas estão ali para serem processadas quando você tiver tempo. Mas o que eu considero mais importante aqui é que você realmente tenha uma forma confiável que te permita anotar rapidamente as suas ideias e informações para revisá-las assim que for possível. No meu dia a dia, eu utilizo muito o aplicativo Drafts, um app para iOS e Mac. Inclusive, eu já mencionei o Drafts num vídeo anterior. Ele é muito prático e eficiente para o que ele se propõe, que é servir como um repositório de anotações rápidas. Basta eu tocar no ícone do aplicativo e ele já abre pronto para escrever. Então eu anoto muita coisa no Drafts. Se eu estou no computador e surge alguma ideia, eu anoto no Drafts para Mac. Mas se eu já estou no Obsidian e surge alguma ideia, preciso anotar alguma coisa rápido, eu faço essa anotação diretamente nele e marco essa nota com uma tag, nota. Para notas rápidas, o meu objetivo é registrar as ideias ou insights que surgem, independentemente de serem úteis ou fazerem sentido. Eu anoto pensamentos sem fazer nenhum julgamento ou filtro, e isso eu acho especialmente importante em momentos de criatividade e inspiração, nos quais a fluidez de pensamento não deve ser interrompida por julgamentos. Eu não me preocupo com a estrutura nem com a relevância imediata daquilo que eu estou escrevendo, para que eu possa capturar o fluxo completo de pensamentos. Eu acho que isso é essencial. E dentro de 1 ou 2 dias depois de escrever, eu reviso essas anotações. Isso não só garante que eu ainda me lembre daquilo que eu queria dizer e evita que a anotação perca o sentido, mas também me permite revisitar a ideia no momento separado do da criação. Assim, eu assumo diferentes modos de pensamento, que é o criativo para capturar e o analítico para revisar. Aliás, essa abordagem é útil sempre que você for escrever alguma coisa. A mente criativa não deve ser interrompida pela mente julgadora. Bom, e eu disse que se eu estiver no Obsidian, eu faço as minhas notas rápidas diretamente nele. Mas onde? Se eu já estiver no contexto de um projeto ou de um tema em que eu estiver trabalhando, eu anoto ali mesmo. E como eu já disse, eu uso a tag nota. O que eu quero dizer com isso é que eu nem sempre anoto nas notas do dia. Se eu já estiver, por exemplo, revendo os destaques de uma leitura que eu fiz, nesse caso aqui, deste livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, tá? Então aqui tem os meus destaques, tudo que eu destaquei do livro. Eu fui fazendo a leitura, colocando links. Veja, aqui eu fiz uma nota de leitura, depois eu vou falar sobre as notas de leitura. E aqui embaixo, por exemplo, eu fiz uma nota minha, um pensamento que eu tive a partir dos meus destaques. Então, o que é positividade? Positividade é algo que precisamos cultivar. Então, perceba que eu vou fazendo uma reflexão a respeito daquilo que eu acabei de ler. Eu indico por nota, não por nota de leitura, porque a nota de leitura, na verdade, ela é uma tradução do pensamento do autor com as minhas próprias palavras, tá? E a nota que eu faço, que é uma espécie de nota rápida, mas no contexto de uma leitura que eu fiz, é um insight meu, é um pensamento meu a respeito daquilo que eu acabei de ler. Então, eu vou fazendo aqui essas notas. Então, eu não vou lá nas notas diárias para anotar isso. Eu anoto aqui mesmo, dentro desse contexto do livro que eu estava lendo. E isso me ajuda muito depois a revisar essa nota e a compreender melhor o contexto. Eu gosto muito de usar tags porque elas me permitem uma organização mais flexível e menos rígida do que usar pastas ou anotar sempre nas notas diárias. Depois, quando eu reviso minhas anotações, eu consigo entender melhor o que eu queria expressar originalmente. E da mesma forma que com pastas, você também pode criar uma estrutura hierárquica de tags, aplicando várias tags a uma única nota. Eu acredito que a maior vantagem das tags é a sua capacidade de serem multicontextuais.
Isso significa que uma única nota pode pertencer a várias categorias sem precisar ser duplicada. Se você usasse pastas, você provavelmente teria que duplicar a nota para guardá-la em mais de uma pasta. Eu vou te dar um exemplo relacionado ao meu dia a dia de trabalho como advogado de família. Uma nota sobre guarda parental. Essa mesma nota ela pode ser relevante para duas categorias: direito de família ou, por exemplo, jurisprudência. Com tags, essa nota pode ser acessada em ambos os contextos, sem duplicação, entende? Se eu usasse pastas, a mesma nota guarda parental provavelmente teria que ser duplicada em cada pasta relevante. Eu sei que a gente pode guardar pastas dentro de pastas, mas nem sempre as categorias das pastas elas podem ser aninhadas, elas têm essa relação direta. Às vezes são pastas separadas. E isso me obrigaria a duplicar a nota para guardá-la dentro de cada pasta. Isso também me causaria um problema extra de manutenção e de atualização da nota. Qualquer mudança na nota precisaria ser replicada em todas as suas cópias. Bem, então, para ficar claro, eu utilizo a tag nota para indicar ideias, insights ou anotações rápidas que precisam ser revisitadas. E essas notas são transitórias por natureza. Elas são as notas rápidas mencionadas por Zonka Ahrens. Por isso, é muito importante você identificar essas notas, você ter como identificá-las para que elas possam ser revistas pouco tempo depois e você decidir se as transforma em notas permanentes ou então se as descarta. Mas como determinar se uma nota tem utilidade para você? Como é que eu faço? Por melhor que seja o seu sistema, é sempre muito importante você ser criterioso com o que será incluído nele. Eu sigo um critério bem simples. Eu pergunto a mim mesmo se a informação está relacionada com os meus interesses, com os meus projetos ou áreas de estudo atuais. Se ela tem pelo menos o potencial para contribuir para o meu trabalho ou para o meu aprendizado, eu acho que vale a pena transformá-la numa nota permanente. Se for o registro de um pensamento ou de uma perspectiva únicos e úteis, então é valioso e deve ser transformado numa nota permanente. E se uma nota rápida registrar uma ideia que já existe em outra nota, isso significa que ela é inútil? Não necessariamente. O critério vai ser o mesmo. A nota tem o potencial de contribuir para o meu aprendizado ou para o meu conhecimento? Ela ajuda no refinamento de uma ideia? Uma nota rápida, ela pode falar sobre um mesmo conceito, mas oferecer uma perspectiva diferente ou até melhorar uma ideia original, não é mesmo? Então, o que eu faço? Eu reviso e comparo as duas notas, essa nota rápida com a nota permanente que eu já tenha. E isso muitas vezes me leva a uma compreensão mais profunda ou a uma ideia ainda melhor, mais aperfeiçoada. Depois de revisar a nota, eu tenho duas opções: ou descartá-la, se não for mais necessária, ou transformá-la numa nota permanente, se ela ainda for útil.